Amém, igreja? Amém. Aí sim. Quem veio louvar o Senhor hoje? Bem forte aí. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz por essas crianças, adolescentes que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, a honra e glória do Senhor. E Deus vai falar com vocês hoje através da vida deles. Amém? Amém. Que Deus fala que usa até as crianças também para poder estar falando com a igreja. Ok? Então, essa noite eu vou chamar o nosso irmão Vinícius para estar lendo o salmo e dando sequência no culto. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 112. O Salmo diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Em sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e em sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade que nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá, até que ele veja cumpridos os seus desejos sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados a sua justiça, permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto, e se enraivecerá, rangerá os dentes, e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Amém. O Salmo fala sobre aqueles que temem a Deus, pois a justiça dele nunca será da sua casa. Do justo, entenderam, igreja? Amém. Vamos orar. Senhor Deus eterno, Pai, obrigado por mais uma vez da tua presença. Pai querido, amado, estamos apresentando diante de ti o culto, Pai, dos pré-adolescentes. Ó Senhor Jesus, que viemos aqui para te adorar, Pai. Pai querido, também ouvir a tua palavra, Pai. Senhor Jesus, abençoe todos os irmãos que vieram aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus deu Jesus Cristo pra morrer em teu lugar. E agora eu quero isso, mas não tanta gente. É que Deus está gostando de tudo isso. Eu creio que não, eu creio que não, eu creio que não, eu creio que não, não. Pare pra pensar.
esta noite adorar o meu Deus. Amém? Aleluia. Oh,
Hoje o tema da mensagem de hoje é a fé de Jó. Amém? Nervosa. Abençoa. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. E este homem era íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Amém? Então aqui, igreja, está querendo dizer que assim, Jó, ele tem muitas qualidades nessa palavra que diz assim, porque ele é um homem íntegro e reto. Ele é temente a Deus e tudo que vinha sido mal contra ele, ele se desviava. Amém? E seguindo Jó, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui o que diz, irmãos? Que Satanás sempre está atrás da gente. Então nós temos que vigiar, porque Satanás sempre quer mexer nas nossas vidas, como hoje. E aqui Jó também diz isso, que ele quer ficar mexendo nas nossas vidas, e nós temos que vigiar nesse ponto de vista. Amém? Amém. Seguindo aqui Jó, capítulo 1, versículo 2, que diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E ele, Satanás, saiu da presença do Senhor. Então, o que diz assim? Que Deus permitiu que Satanás mexesse na vida de Jó, mas Deus sabia o que ele estava fazendo, porque ele sabia que naquela vida ele não tinha direção. Então, ele sabia que naquela vida ele não tinha como mexer, porque Jó era um homem temente a Deus e ele sabia que era fiel, que não ia atingir a ele. Amém? Então, vamos ver o que agora que Satanás faz na vida de Jó. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas passavam junto a eles, e deram sobre eles os abueus, e tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escaparei para trazer-te a nova. Então, este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas aos servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldos, 3 trocas deram sobre os camelos, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em sua casa de seu irmão primogênito, eis que em grande vento sobreveio da além do deserto, e Deus nos quatro cantos de casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só um escapou para trazer a nova. Amém? Então, vamos falar agora sobre uma das qualidades de Jó, que foi adorador. Amém? Então, aqui ele fala assim:
Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: no sai do ventre de minha mãe, e no tornei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui, irmãos, fala-se que às vezes nós caímos, se machucamos, e muitas das vezes a gente começa a murmurar, falar que Deus não olha, que Deus não cuida. Então, a gente tem que vigiar nessa parte, porque às vezes a gente mesmo que estava correndo, fazendo alguma coisa, e colocamos a culpa em Deus, começamos a murmurar. Então, vamos seguindo aqui, como foi Satanás, que ele não ficou contente com que ele não conseguiu mexer na vida de Jó, amém? Que diz assim, Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Amém? Então aqui vamos dizer que são as mesmas coisas. Satanás não ficou contente com o que aconteceu, porque ele foi mexer na vida, Deus permitiu, mas ele sabia que ele não iria conseguir, porque Jó é um homem temente, e Jó, ele tinha muita confiança em Deus, sinceridade, amém? Uma das qualidades de Jó é a fidelidade. Vamos seguindo aí em Jó, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a sinceridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Porém ele disse: como falar qualquer doida, falas tu. Receberemos o Deus e não receberás o mal. Em tudo, isso não pecou Jó com os seus lábios. Mesmo na pobreza e na doença, irmãos, Jó estava ali firme e forte na presença de Deus, porque o que ele ficou mais chateado foi com a mulher dele, porque a mulher dele, vendo que ele estava na pobreza e na doença, começou a murmurar, falar para ele que ele tinha que amaldiçoar o Deus dele e morrer. Mas Jó foi um homem muito temente a Deus e continuou seguindo, mesmo pobre e na doença, ele continuou com a sua fé. Amém? E os amigos de Jó começaram a acusar ele, mas Jó sempre teve certeza que ele não tinha pecado contra Deus. E aqui, seguindo aqui no Jó, capítulo 2, diz assim: na fé, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, irmãos, vamos se dizer que aqui, ele sabia que todos estavam contra ele. Só que ninguém iria conseguir amaldiçoar ele, porque ele tinha muita fé, ele tinha fidelidade com Deus, ele era um adorador com Deus. Então eu sei que aqui, como diz o Satanás que está falando aqui, que ele tentou mexer naquela vida, só que ele sabia que ele não iria conseguir, porque Deus deu tudo o que ele tinha e ele também tinha a autoridade de tocar em Jó. E Jó, mesma coisa que ele, se ele tivesse feito qualquer coisa contra Deus, ele sabia que Satanás não ia conseguir fazer nada, porque a fé de Deus, a fé dele foi maior do que a de todos, entendeu? E o que ele ficou triste foi com a mulher dele que amaldiçoou ele e falou para ele morrer. Sendo que ele já tinha avisado que ele já tinha falado que mesmo na pobreza, ou ele pobre ou ele rico, só permaneceu fiel e não pecou contra Deus, porque ele sabia que ele era mais fiel do que Deus e Satanás não conseguiu mexer na vida dele. Então, igreja, o que eu quis passar agora para vocês foi a fé de Jó. Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora no teatro, que vai estar falando um pouco disso, amém? Cujo seu nome era Jó, homem obediente, temente, fiel aos mandamentos de Deus. Certo dia, os filhos do homem estavam na presença de Deus, e junto aos filhos do homem apareceu Satanás. A Bíblia nos fala que Deus perguntou para ele assim: de onde vens? E o diabo respondeu para Deus assim: ó, de rodear e vagar pela terra. Então Deus falou para o inimigo assim: ó, você observou lá embaixo, você viu meu servo Jó? O inimigo falou para Deus: vi sim. Aí Deus falou assim: aquele homem é fiel, aquele homem eu tenho orgulho dele, temente, obediente. Aí o diabo falou para Deus assim: ó, ele é assim porque ele tem boa família, bons animais, saúde, bons filhos. Me deixe tocar naquela vida dele, na família, do que ele gosta, para ver se ele não murmura e não blasfema na tua face. Deus falou para o diabo
fazendo mais. E agora o que vamos fazer? Calma, Deus sabe o que faz. Jó, seus filhos estavam em casa almoçando, bateu um mês na casa e morreu seus 10 filhos. Meus 10 filhos morreram. Morreram seus 10 filhos. Agora eles vão se voltar contra Deus. E agora o que vamos fazer? Eu vou rasgar minhas vestes diante de Deus, vou me prostrar e vou adorar. Jó, fiquei sabendo o que aconteceu com seus filhos, Jó. Você não pode estar em pecado com Deus, Jó. Não, eu não estou em pecado diante de Deus, Deus Jó, sabe o mas que tá faz. acontecendo tudo isso com você, Jó. Não, eu não estou em pecado. Jó, você está doente, você perdeu seus filhos, você perdeu seus animais, você perdeu seus servos, você só pode estar em pecado, Jó. Você pode ter no chão e pede perdão para Deus. Não, eu não estou em pecado diante de Deus, Deus sabe o que faz. Jó, eu soube que está criando com você, Jó. Jó, você só pode ter blasfemado contra Deus, Jó. Você arrepende seus pecados, Jó. Eu não estou em pecado diante de Deus, Deus sabe muito bem o que Ele faz. Agora ele não vai resistir, ele vai ceder. Jó, você está doente, perdemos nossos filhos, perdemos nossos animais, perdemos nossos servos, amaldiçoou Deus e morre. Se eu nasci pelado do ventre da minha mãe, pelado de mim eu posso morrer. Se Deus me deu tudo que eu tinha, Deus tem autoridade de tocar, de tirar. Ele não vai deixar de ser Deus por isso não. Louvado e glorificado seja Glória a Deus. Deus, aleluia! Prostrado, adorando a Deus. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus orgulhou, Deus teve prazer naquela vida. E o inimigo não venceu, não. Sabe o que Deus fez? Restituiu. Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Deus levantou aquele homem. A Bíblia fala que ele foi um dos homens mais ricos que tem naquela época. E assim vai Deus vai fazer com você. Basta você parar de murmurar, fechar sua boca, apenas louvar. Apenas louvar. Deus dá liberdade pro inimigo fazer o que quer. Até o dia em que você guerreiro bate o pé. Eu vejo a terra, o ódio e a ganância. Ainda está viva aquela chama de esperança. De ter bons filhos, bons irmãos. De ter bons pais, boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição. Onde pisar, caminhar na escuridão. De nada de querer resolver os problemas do mundo. Seus próprios passos estão caminhando sentindo um abismo profundo. A salvação é independente, desligou. Sua oração é só sua, morou. Pense bem, viva meu rapaz. Deixa essa história de aqui. Já Satanás sai. Aí, você não tá na cadeira que eu falo, você não tá no fundo de uma cadeira. E mesmo se tiver, em nome de Jesus Cristo pode levantar, pode sair daí. Deus veio para dar vida e abundância. Se você faz parte do grande ministério, fica ligeiro, tiozão. Deus vai te olhar. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Israel. Glórias, glórias, aleluias. Escolhi andar, suplicando. Ai, Deus, tocar os pequeninos de Deus, amém? Muito obrigado, igreja, pela oportunidade. E nós só temos a agradecer a todos vocês pela presença, amém? Nós estamos muito felizes pela peça, por tudo, eles estão muito dedicados. É muito maravilhoso trabalhar com eles, para a honra e glória do Senhor, amém? Esse presente é em nome do grupo inteiro. Eu quero agradecer todas essas crianças que ajudou a gente a estar produzindo esse culto aqui para vocês, em especial a Mari, a Cíntia, o William, que me ajudou muito, Tatiane, que trabalhou para fazer a roupa, Cássia, que esteve nos ajudando, tá bom? Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, tá? Maísa, viu, Maísa? Não esqueci de você não, mas não estou te vendo.
Acertou, né, Maísa? Por isso que eu não tive o Mário, tá? Muito obrigada pela ajuda de vocês, tá? Ronaldo, que tá ali na mesa, tá bom? Obrigada, a pastora que nos ajudou também.